Vamos começar mais uma live do meio-dia. Hoje é quinta-feira. Eu sou a Fran Castro. Eu trabalho ensinando profissionais da saúde a prescreverem produtos manipulados sem medo. Bom, para hoje, gente, eu tenho um prazer de receber, de chamar aqui uma pessoa muito importante que tem me ajudado demais nessas lives, esse propósito de fazer live toda terça e quinta, que é o meu sócio, é o Renan, que ele fica por trás de toda a estratégia, de tudo que vocês veem, assim, de postagens das aulas dentro da comunidade para escritores de sucesso, me ajudar com todas as aulas que eu dou ao vivo, tudo isso acontece com dedinhos do Renan, com estratégia do Renan. E também dentro dessa estratégia do Renan, ele andou rodando uma pesquisa com os nossos seguidores e com os nossos alunos. E nessa pesquisa, ele arrecadou, vamos dizer assim, muitas dúvidas, ele arrecadou muitos medos, muitas questões que o pessoal tem antes de se tornar um profissional da saúde prescritor, ou até mesmo antes de realmente mergulhar e assumir e sentir assim, o que é a prescrição personalizada, né? Aquelas travas, aquelas crenças, tudo isso. E aí o Renan elaborou uma série de perguntas e lives com temas pré-definidos e eu venho aqui, ó, só com a carinha e com a coragem, porque no improviso, ele me traz essas dúvidas, ele me traz essas questões de vocês e eu vou respondendo na hora. Então o papo, ele vai se construindo e a gente vai sempre puxando, sempre permeando o universo do tema que o Renan escolheu a partir aí do que vocês estão pedindo. Vou chamar o Renan, chega de blá blá blá, vamos começar! Esse conteúdo. E assim, gente, na última live foi clima aula, assim. Então, quem quiser pegar papel e caneta, fica à vontade. Alô, Olá! alô, ao vivo. Como você tá? Muito bem, deixa eu conferir aqui, tudo certo. Me ouve bem? Te escuto bem. E você? Tá Maravilha. barulhento? Sim, Fecha sim, a não, não, janela? tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha lá, Ju Samper entrando. O Samper tá por É aí, tão tem gostoso meus amigos na live. uma galerinha aqui já. É isso. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar, mas antes disso, eu quero que você se apresente oficialmente, porque tem gente talvez que nem te conhece, então você apresenta depois de mim. Tá bom. Então, eu sou a Fran Castro, eu sou farmacêutica e eu trabalho ensinando profissionais da saúde a prescreverem produtos personalizados, manipulados, sem medo. E dentro desse propósito, escolhi fazer isso em forma de aulas, aulas ao vivo, aulas gravadas, porque acredito, Renan, que esse canal de comunicação, internet e tudo mais, facilite muito para o nosso aluno, que é um aluno que está sempre trabalhando, está sempre na clínica, está sempre na farmácia, no hospital. E aí, assim, ele pode assistir essa live a hora que for ou tomar um cafezinho depois do almoço, que eu sou dessas, né? Eu almoço e faço meu café com a gente por aqui. Então, essa sou eu, uma professora. Eu sou Renan, especialista em marketing digital, sócio da Fran, e o tema que eu preparei para hoje, Franciele, é um tema muito pedido entre muita gente. Basicamente, vamos falar sobre anamnese. E eu sei que isso é um tema gigante, né? Tem muita coisa que permeia isso. E é claro que durante essa live a gente vai destrinchando um pouco sobre. Mas, basicamente, eu queria saber, né, qual é a sua visão sobre e o que você pensa sobre formulários prontos, é bom ou não, depende do caso, e para quem está começando ou não. Então, dito isso, passo-te a palavra e a gente vai começar agora a live. Bom, tá. Tu abriu vários pontos aí. Você falou anamnese, formulários prontos de anamnese, se é bom, se não é. Bom, dentro do que eu acredito, eu trabalho numa visão de saúde integrativa, né? E quando a gente fala de integrativa, eu tô falando de olhar o meu paciente como um todo. Eu tô pensando em corpo e mente indivisível, eu tô pensando que um sintoma que ele trouxe pode ter uma origem, uma causa que não está se manifestando naquele
ponto, naquele órgão, naquela queixa que ele trouxe. Então, eu penso o paciente bem no sentido holístico. Olhando para esse paciente, holístico, holo é todo, tá? Cuidado com o medo ou as crenças de misturar a palavra holística com palavras esotéricas. Cuidado com isso, tem nada a ver, tá? Holístico, holo é um prefixo que diz todo. Então, eu estou olhando o paciente como um todo. Pensando por esse lado, se eu tenho uma ficha de anamnese, por mais que ela tenha sido pensada por um profissional da saúde, especialista em alguma patologia ou em alguma... Você conseguir garantir... Alô, será que consegue cair? Eu travei ou não? Travou um pouquinho, mas agora voltou. O Zambrota pedindo para eu mandar um beijo e bom dia para ele. Beijo, Zambrota! Antes de você continuar, vamos só deixar um comentário aqui fixado para quem chegar a saber que a live é sobre anamnese. Tá, tu faz isso? Então, ó, eu vou colocar tema de hoje, é porque você que tem que fixar, porque você que tá. começou a live. Entendi. Anamnese. Pronto, postei lá e aí você fixa o comentário pra gente. Feito. Para Aí, então, bora lá então. o que acontece? Eu posso ter um profissional da saúde que montou uma ficha de anamnese muito legal. Só que essa ficha de anamnese, ela não tem assim o fator humano. Ela não tem como capturar no ato da consulta aquilo que o paciente não está te trazendo. N igual a 1. Exatamente. Ela não extrai do paciente o medo, o receio de falar sobre determinado assunto. Ela não abre um campo seguro. Porque uma coisa assim, ó, quem que sente segurança respondendo um questionário? Como que seria mais legal? Eu posso até me basear numa série de perguntas, inclusive na minha aula, Renan, de anamnese, eu separo por 4 tipos de perguntas. Perguntas de início de consulta, perguntas de meio de consulta, perguntas de final de consulta e perguntas específicas. Daí, tipo, pergunta específica de pele, pergunta específica de cabelo, pergunta específica de sono, tá? Então, por meio de uma ficha ou de perguntas como essas que eu proponho, inclusive em aula, eu vou, claro, mapeando e entendendo esse corpo, esse organismo como um todo. Só que, se eu fizer a pergunta pronta e esperar uma resposta, eu não abraço esse paciente no sentido de abrir um espaço seguro e humano. Tem uma frase super famosa, todo mundo já ouviu. Eu não vou lembrar ela exatamente como ela é, mas como ela veio aqui na minha cabeça, eu quero trazer. Daí, se alguém jogar aí na internet e escrever para mim, agradeço muito. Que é quando você for tocar um ser humano, seja um ser humano, entende? E aí, quando as pessoas me falam assim, eu tenho medo de ser substituída, por... Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É uma frase de Jung, eu acho. Isso é muito importante, porque assim, sabe esse medo que todo profissional, todas as profissões estão tendo de serem substituídos por inteligências artificiais, chat GPT, entre outros tipos de... Existem milhares de algoritmos que fazem anamneses e você nem precisa passar por um profissional. E tem um profissional por trás que assina essa anamnese feita pelo algoritmo e que te prescreve produtinhos. Existe um monte disso na internet. E usei a palavra produtinhos, parece pejorativo, né? Não tô achando que é ruim. É super interessante. Mas que valor que o paciente vê naquilo? Quando ele responde um questionário, mesmo que eu, um humano, esteja manifestando essas perguntas, verbalizando essas perguntas, eu não vejo o envolvimento necessário para aprofundar, para me abrir. Então, se eu sou um profissional que faço perguntas, assim como um formulário faria, eu posso sim ser substituído. Eu acredito nisso, entendeu? Uhum. Então, eu comecei falando de anamnese, eu não ia entrar nesse assunto, porque, tipo, eu não sabia nem o tema de hoje, mas quando você trouxe a anamnese, eu ia falar sobre várias outras coisas. Eu ia falar sobre rapport, cocriação, N igual a 1.
ia falar sobre você ter uma estratégia na tua anamnese, tá? E eu posso falar um pouco disso, porque vai dar tempo de falar um tanto disso, mas o que me veio mais aqui é, por que eu não vou seguir uma ficha? Porque um computador segue uma ficha. E aí você pode ser substituído por um computador, sabe? Eu acho que tem esse detalhezinho pra gente começar a se atentar. O quanto antes a gente perceber que desenvolver a nossa comunicação, entender o perfil comportamental do meu paciente, saber o que é o meu posicionamento mesmo, assim, físico. Como que eu tô pro meu paciente, seja presencial ou online, tá? O quanto que a minha microexpressão impacta no que ele vai me contar, na profundidade que ele vai me contar. Eu sou paciente de psicólogo há muitos anos. E às vezes eu não tô conseguindo entrar em algum tema da minha própria vida. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto das duas, uma. Olhar como que tá a microexpressão do profissional que tá me atendendo e ver se tenho aquela liberdade de chegar lá naquele detalhe que eu não ia falar tão rápido para alguém. Porque eu tenho que entender que eu tô falando só para mim, aquilo é um espaço seguro, é um espaço terapêutico. Ou eu uso outra estratégia, que é uma estratégia muito utilizada por terapeutas, mas dentro da consulta clínica, ela já não é tão aplicada, que é a estratégia de você não olhar para aquela pessoa. É você estar no divã mesmo. É você simplesmente fazer que só tá você e você. Só que o paciente de psicologia, ele está dentro dessa proposta de ser o mais verdadeiro e se analisar e escutar coisas que nem mesmo ele pronunciaria para o espelho. Já o paciente, que é o paciente do profissional da saúde clínico, que está ali tentando entender a origem, a demanda de uma insônia crônica, não é uma insônia isolada. Tentando entender a origem e a demanda de uma compulsão alimentar, tentando entender o processo daquele paciente com os objetivos e as conquistas que ele deseja ter. Esse tipo de espaço, principalmente porque as consultas clínicas não são tão periódicas quanto uma terapia de psicologia, eu preciso criar o melhor campo para o meu paciente se abrir o mais rápido possível. E às vezes, eu vou te dizer assim, Renan, ó, uma boa consulta clínica para você fazer uma anamnese legal, ela vai durar aí 1h30, principalmente se for primeira anamnese. Eu já fiz primeira anamnese de 3 horas, tá? Paciente idoso, paciente com dificuldade de se comunicar e tudo mais. Já fiz a anamnese de 3 horas. Mas tem gente que precisa fazer isso, se não adequar seu tempo de consulta, precisa fazer isso em 15 minutos, precisa fazer isso em meia hora. E é muito pouco tempo. Então você precisa criar muito bem o teu campo terapêutico, abrir esse espaço seguro para o teu paciente. E existem técnicas de como fazer isso. Só abrindo aqui um leve parênteses que você comentou sobre você olha como que o seu psicólogo ele está se portando diante de você para ver se ele abre um espaço para que você consiga falar aquilo que está meio travado. Isso é uma coisa que você faz consciente. E aí, às vezes, quem está vendo pode pensar, mas a Fran sabe fazer isso porque é consciente. Só que, na verdade, todo mundo tem essa sensação, só que não tem essa percepção consciente. Então, isso acontece no inconsciente. Então, o paciente, ele talvez não se sente confortável para falar, mas ele não sabe por quê. Talvez você, trabalhando esses dois lados, você entende o porquê. E quem é paciente, talvez não sabe o que está rolando, ele só não se sente confortável. E aí que está a importância do profissional em entender isso e abrir esse espaço. É isso? É exatamente isso. Então, se o profissional da saúde leva em consideração isso, o profissional da saúde vai começar a trabalhar estrategicamente como que ele faz para abrir esse espaço. Então, eu faço um convite para você agora, que está aí assistindo a gente, de pensar um pouquinho nas últimas consultas que você atendeu, ou nos últimos casos que um colega te contou, ou no... Pensa um pouquinho aí nas últimas coisas que aconteceram, tanto na tua área clínica, para quem é farmacêutico de balcão, quanto no balcão. Como que você contou isso para um colega? Tinha julgamento? Tinha espanto? O que você fez com esse julgamento, com esse espanto, na tua expressão facial, na tua comunicação não verbal?
Então, isso é uma coisa que eu cuido muito em anamnese. Não é só a pergunta que eu faço, mas como que eu recebo a resposta vai impactar no nível que o meu paciente vai se aprofundar comigo. E aí entram as outras coisas, eu tô falando de coisas bem subjetivas e sei disso. Mas aí entram outras coisas muito práticas, como, por exemplo, simplesmente perguntar para o paciente quanto que você pode financeiramente disponibilizar para o seu tratamento mensalmente, porque eu vou precisar que você tome mensalmente. Então, a gente vai chegar numa formulação com um custo que caiba no teu orçamento. Quanto que você... como que se dá para você a ingestão de cápsula pela manhã? Como que se dá para você as formas farmacêuticas? Você gosta, você prefere fazer uma alteração, sair da cápsula e ir para um chocolate anti-ansiedade, por exemplo? Para as gotas de vitaminas lipossolúveis? Ou não suporto gota oleosa? Vai ter que ser em cápsula. Como que eu adequo isso? Então, desde a parte prática, que eu preciso pôr dentro da minha anamnese para ela ser uma anamnese personalizada, porque isso é cocriação, é eu perguntar para o paciente: tá seguro? Entendeu? Quer usar? Tem alguma objeção aqui? E também a parte extremamente subjetiva, que tá lá, principalmente no... A palavra anamneses, ela traz isso. Ela significa isso, né? Trazer da memória. A palavra anamnese é isso, trazer da memória. Então, o que eu quero numa anamnese? Eu quero escutar o que o meu paciente tem de memória sobre a vida dele. O que ele tem de percepção sobre o dia dele, o que ele tem de percepção sobre os tratamentos que ele já fez para aquela mesma situação, tá? Então, usar um formulário padrão para anamnese, igual a Paloma Bahia tá perguntando ali, se ela voltar lá no começo da live, depois que a live ficar pronta, depois que a live for salva, ela vai entender que não é o lugar, não é o melhor lugar. Eu posso sim ter algumas estruturas de anamnese com perguntas que eu gosto de pôr, porque às vezes, Renan, eu tô fazendo uma anamnese para um paciente partindo do zero e eu pego uma pergunta que eu falo: uau, se eu jogar essa pergunta para outros pacientes, olha que interessante a linha de raciocínio. E aí eu anoto essa pergunta para eu poder usar em outros momentos. Então, eu ter uma estrutura de anamnese com perguntas iniciais, perguntas de meio, perguntas de fim e perguntas específicas, que seria mais a parte: como que tá a tua qualidade de sono, como que tá o teu intestino. E não é assim: como que tá teu intestino, ah, meu intestino tá bom. É mostrar uma escala de Bristol e falar: dentro dessa escala aqui, isso é pergunta específica, dentro dessa escala de Bristol, essa aqui é uma escala que a gente consegue ter um pouquinho de análise de como que tá a tua saúde intestinal. Qual desse tipo de fezes é as fezes que você costuma fazer? Como que, quando você fala que a tua qualidade de sono tá boa, o paciente às vezes fala: não, meu sono tá bom, sempre foi bom. O sempre foi, quando tem a palavra sempre, me levanta uma red flag, uma bandeirona vermelha bem grande. Porque sempre não é parâmetro, entendeu? Ah, eu sempre fui ansiosa. Você nem sabe o que nem é, o que não é ser ansiosa. E para você tá tudo bem. O seu sono sempre foi esse. E você tá viva até hoje? Então para você tá tudo bem. Não, pera lá. Você se sente descansada? Você precisa dormir ao longo da tarde? Você sente que baixa de produtividade? Como que tá teu consumo de produtos estimulantes? Ah, quando eu preciso ficar um pouquinho mais tempo acordada, eu já vou tomar um energético, eu já vou... entendi. E você acorda feliz? Você acorda disposta? Você acorda bem? Como que é, né? Qual que é a tua sensação primária ao acordar? Isso é uma coisa muito legal. Esses dias eu descobri de um paciente, conversando com ele tem uma boa qualidade de sono e eu pedi notas, né? Numa escala de Renan Vilar, numa escala subjetiva. Qual a tua qualidade de sono? E ele falou: ah, é 8. Daí eu falei: bom, 8 é uma nota ok. Já foi pior? Já? Quanto? Ah, já foi 5. Opa, então tá. Então olha que legal essa escala subjetiva. Daí eu falei: qual que é a tua qualidade da tua sensação no acordar? Daí ele falou: ah, essa é menor. Eu acordo meio bravo, meio puto. Daí eu falei: ah, me conta um pouquinho mais. E olha o nível de personalização que a gente pode chegar com o paciente. A gente entrou na proposta dentro da prescrição, ele pegou uma prescrição de várias outras coisas, foi bem legal, foi bem completo, mas o nível de prescrição não farmacológica, que eu chamo carinhosamente de suplementos gratuitos do universo, envolveu ele trocar
o barulho do despertador dele. Porque a gente entendeu que ele usa há muito tempo aquele mesmo barulho e que aquilo lá gera uma ansiedade, meio que uma raiva, um desconforto instantâneo. Então, o primeiro acordar dele é sempre horrível. Entendeu? Mudando isso, o quanto a gente consegue elaborar um acordar mais saudável. E se eu acordo mais saudável, ai, Fra, que papinho. Gente, eu tô falando de cortisol. Quando eu falo das emoções do meu paciente, eu tô falando de neurotransmissores e hormônios. Eu preciso lembrar isso, entendeu? E aí eu construo qualidade de vida. Então, hoje, como profissional da saúde, farmacêutica clínica, o meu propósito, o meu objetivo é construir qualidade de vida no meu paciente. É buscar junto com ele ferramentas, estratégias suplementares e não farmacológicas que vão aproximar ele da qualidade de vida, da saúde dele. Tem outros profissionais mais nichados, Renan, que vão precisar de umas anamneses um pouco mais específicas. Por exemplo, um profissional da tricologia, que fala muito, 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 muito específico de cabelo. Mas nem assim, aliás, um bom profissional da tricologia, ou da pele, ou de qualquer coisa, do emagrecimento, ele vai fazer a anamnese que eu faço, que é essa muito completa e mais a específica. Então, de 1h30, ele já pode passar aí para 2 horas de consulta facinho numa primeira consulta. Esse é o meu ver, entendeu? E aí, bom, só para tentar dar uma resumida e tentar colocar o que eu entendi disso que você comentou. Então, basicamente, a gente não pode tratar a anamnese como um ping-pong. Pergunta, responde, uma coisa muito, muito crua. Ah, como que é isso? Ah, é bom, amiga. Então, beleza, é bom, é ruim. E sempre a gente desconfiar daquilo que o paciente está falando, não porque ele está mentindo, mas porque talvez as percepções dele pode ser que não sejam as que realmente estão acontecendo no corpo dele. E a partir daí, talvez até seria, por exemplo, pensando em quem está muito no zero, está com muito medo ainda, não sabe o que perguntar e tal, talvez se tivesse algumas perguntas-chave, ou então alguns tempos, investiga, acho que talvez uma boa palavra seja investigação, né? Perfeito. Então, investiga... Confiar é o olhar investigativo. Uhum. Então, investigar o intestino, investigar a rotina, sabe? Então, e a partir daí, você tendo algumas perguntas meio que prontas, mas delas você abrange baseado no que o paciente está falando e o que ele sente. E não é uma coisa que dá para você prever, é tudo na hora. E com treino de comunicação e escuta. E no formulário pronto, seja ele aplicado por um computador ou por um humano que está com um formulário na frente, tem uma coisa assim, ó. Você toma bastante água? Aí o paciente, se ele estiver na frente de um humano ou na frente de uma tela, sem o humano, pensando que é um computador fazendo a anamnese, ele pode pensar, até que tomo, mas às vezes não. Mas geralmente sim. Eu vou colocar aqui sim, porque senão vai me prescrever uma coisa que eu nem quero. Eu quero um negócio mais porreto, eu quero um treco forte. Se você tá na frente da tela, você é o paciente fazendo isso, passa batido, o computador não lê isso aí. Se você tá na frente de um humano, o humano capta essa indecisão. Porque você não fala, tomo sim, muita. Você fala, tomo. Aí você fala, peraí, toma quanto? O que é muito para você? E aí eu tô num exemplo simples. Eu posso ir para outros exemplos. Olha lá. Cheguei numa anamnese feita por ficha. Tem gente que fala, Fran, posso mandar antes a anamnese para o paciente para depois receber ele já com isso? Eu falo, cara, não faz isso. Sabe? Primeiro que tem questão de perfil comportamental. Você pega um paciente, perfil comportamental lá de Nid Herman. Para quem nunca ouviu falar, são nomes de bichos, tá? Gato, tubarão, águia e lobo. Tem alguns perfis comportamentais, como o águia, o gato, que não vão gostar. Então, 50%, pensando numa divisão, numa possibilidade de classificar qualquer paciente em uma dessas 4 alternativas, você já elimina de ter um bom atendimento, um sucesso com 50% dos seus pacientes,
tá? E aí, nesse momento que o cara tá lá fazendo, preenchendo esse negócio já totalmente a contragosto, tem uma pergunta assim: você utiliza algum medicamento de uso recorrente? E a primeira resposta na cabeça dele é não. E aí pode ser uma mulher que ela toma anticoncepcional. E por um acaso, na tua anamnese padrão, não tá escrito: você toma anticoncepcional? E aquilo ali, gente, é hormônio sintético. Você vai desconsiderar? Eu não desconsidero na minha conduta clínica. Ou colocou não, mas toma omeprazol. Colocou não, mas usa neossoro, nafazolina todos os dias. Aquilo lá dá uma puta ansiedade, as pessoas nem sabem de onde que vem a ansiedade. Colocou não, mas tá fazendo, tipo, loucuras, como, por exemplo, sim, loucuras, tá? Eu não sou completamente contra, mas eu vou expor um pouco da minha opinião. Colocou que não usa medicamento de uso contínuo, porque não enxerga isso, não visualiza isso como medicamento, mas toma óleo essencial de uso oral. Socorro! Entendeu? Então, se eu não sou uma tabela, uma planilha, um questionário fixo, eu vou poder dialogar com o meu paciente. E eu adoro fazer a seguinte pergunta. Quando o paciente fala, eu não tomo nada, nenhum medicamento. Beleza. Quando, por um acaso, você sente uma dor muscular, qual é o seu medicamento de escolha? Paracetamol, que no Brasil é super comum. E, putz, convenhamos, não é a nossa melhor escolha, né? Aí você já fica atenta. E geralmente você costuma tomar ou sentir dor muscular uma vez por semana ou menos? Aí o paciente começa a entender que o que ele faz importa. Sabe? É a mesma coisa para quem aqui é nutricionista, é a mesma coisa daquele paciente que fala assim: eu não sei por que eu engordo, eu como super bem. Gente, a pessoa come sem nem perceber. Ela não tem nem consciência da quantidade de coisinha que ela comeu. Um bombom na rua na hora de pagar um negócio, sei lá, sabe? Vai beliscando, no fim das contas não faz ideia do que comeu no dia. Parece que não comeu nada mesmo. Tem gente que passa o dia inteiro só beliscando, não faz uma refeição. Sabe? E parece que come muito pouco. Então, eu preciso ser investigativa, eu preciso entender a verdade por trás das frases, porque o paciente, eu como paciente, tá? Não só eu como profissional da saúde. Eu, quando eu tô na postura da paciente, eu vejo pontos cegos em mim. Eu faço consultas com outros profissionais da saúde, porque eu não gosto de ficar fazendo a autoanamnese em mim. Eu acho que a gente, como seres humanos, a gente tem uma tendência de sabotagem muito grande. Eu posso fazer uma autoanamnese em mim, e é legal, como estudo, como fato de eu entender, claro, utilizar algum produto que eu sei que vai ser bom para mim, mas no geral eu prefiro ir até um colega. Com isso, eu ganho basicamente 3 coisas, Renan. Eu ganho o meu momento merecido como paciente, que é muito bom. Eu ganho um benchmark, porque eu vejo como que o meu colega atende, quanto que ele cobra, qual é o diferencial na consulta, como que é a anamnese dele, como que... Só para alinhar aqui, porque às vezes pode ser que tem gente que não sabe daqui, explica para o pessoal o que é um benchmark. É você olhar na prática, é você se relacionar na prática com o serviço ou produto do mesmo segmento que você executa, que você atua, no propósito de ver o que lá é ilegal e interessante e você não faz, ou o que lá você também faz, ou então discutir com esse colega uma solução para uma coisa que vocês dois estão passando. Tipo, chega paciente assim, como que você está lidando com essa conduta? O que você está trazendo? É você discutir mesmo business to business, é você conversar com aquela pessoa. Só que muitas vezes, o início disso pode ser não experimentar aquele produto, né? Então, vamos supor que o dono de um restaurante que serve feijoada a R$ 40 por pessoa foi num restaurante na cidade dele ou na cidade vizinha, não importa. Ele tá passeando, ele foi num restaurante que serve feijoada a R$ 65 por pessoa. Ele foi lá para ver o quê?
a qualidade do ingrediente, a qualidade do atendimento do garçom, a qualidade do ambiente. E tudo isso vai importar. E eu faço muito isso. Então, às vezes, eu pago consultas com profissionais da saúde, seja uma dermato, seja um médico, seja uma nutri, seja um outro farmacêutico clínico, para escutar. Quais são as perguntas que ele vai me fazer? Onde que é o ambiente de atendimento? Que tipo de prescrição ele está recomendando? O que depois eu penso, o que eu mudaria aqui? Ou eu já discuto com ele na hora. Eu tenho um profissional da saúde que sempre me consulta, que a nossa consulta é uma delícia, porque tem 2 profissionais da saúde ali. Então eu questiono, eu falo, quem sabe isso? E aquilo, e não sei o quê. E a gente faz um atendimento com cocriação num nível maior, porque são 2 profissionais da saúde discutindo. Enquanto eu posso também entrar nesse nível de cocriação com o meu paciente, né, que é leigo. Mas das 3 coisas, então, que eu ganho, meu momento como paciente, ou seja, fico ali recebendo. O paciente, ele recebe. Essa palavra, né, paciente, ser paciente, é de você ficar ali esperando receber algo. O bench e, por último, eu saio de lá conseguindo visualizar os meus pontos cegos, as minhas tendências de fracasso. Aí é aqui que eu me saboto. Entendi. Então, dá uma visão para mim que eu não teria tão rápido, ou que eu faria de conta que eu não queria entender. Então, recomendo que para vocês estudarem a área clínica, vocês também sejam pacientes. Essa é uma recomendação. Pega um profissional muito renomado, eu não gosto dessa palavra, mas é a primeira que veio. Muito especial, muito bem falado, muito bem recomendado da tua cidade e marca uma consulta. Ai, mas é R$ 400. Sim, barato. É um curso sobre você. É incrível, sabe? Ai, mas é R$ 700. Vai, criatura, vai lá. Vai e se apresenta. Eu também sou profissional da saúde. Não é para ir escondido, tá? É para ir de verdade. Também sou profissional da saúde. Fiquei curiosa para saber como que é uma consulta tua. Tô aqui, quero trabalhar sobre isso na minha situação, tá? Onde encontro o modelo da sua anamnese? Sou aluna na comunidade. Tem aula de anamnese para quem é da comunidade. Para quem é da mentoria, tá liberada. Para quem é da comunidade, vai ser regravada essa aula. Não chegou ainda, é isso? É isso aí. E é uma aula, não é uma ficha. Não, na verdade é um curso inteiro só sobre anamnese. Tem um curso com várias aulas, isso mesmo. Só sobre isso. Porque tem a Adriana também perguntou, né? Então, basicamente, o que você tinha comentado aqui você fazer esse benchmark, ou seja, você entender o que outras pessoas que fazem a mesma coisa que você, o que eles estão fazendo. A partir daí, ter essa comparação. Olha só essa pergunta que ele fez. Olha, cara, olha isso aqui. Então, você tem esse olhar mais refinado para que você consiga trazer para o seu negócio, para o seu modo de agir. Então, é sempre estar ligado nisso. Eu acho que pessoas que têm estabelecimentos que não são estabelecimentos de saúde têm mais hábito de fazer isso do que o pessoal dos estabelecimentos de saúde, sabe? Eu acho muito comum, assim, minha mãe teve loja de sapato a vida inteira. Virava e mexia, ela falava, vai lá na loja tal, pra mim, e vê como que eles... que eles respondem se você chegar lá e falar assim, eu quero um sapato vermelho com branco. Tipo, uma coisa que eles não vão ter. Eles respondem com não, ou eles respondem com qual é seu número? Eu vou te mostrar algumas opções que eu tenho no seu número, mas a gente vai olhando junto as cores, sei lá, para não me afastar da loja logo na sequência, entendeu? Então, tipo, como que o profissional da saúde, que é muito bom aí da tua cidade, ou do teu bairro, ou um profissional que você admire, responde para um paciente que fala assim, cara, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer rápido. Como que ele responde? Entendeu? Como que ele responde para um paciente que fala assim, ó, estão me dizendo que os meus exames estão todos ok, eu realmente estou vendo isso, também sou profissional da saúde, mas eu ainda estou me sentindo assim. O que a gente faz? O que a gente investiga? Então, é no sentido de
entender mesmo como que o outro trabalha. E sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma de querer incorporar alguma das condutas do outro na tua conduta clínica ou falar, poxa, não serviu para mim, não acho que vale a pena para mim, né? Entender o que faz sentido mesmo. E testar, gente, e treinar, sabe? Às vezes eu faço pergunta para o paciente, por exemplo, eu no último congresso que eu dei aula agora, que foi o MBNE, eu fui falar sobre libido. E só tinha profissional da saúde na minha frente. Estava todo mundo lá assistindo, só profissionais da saúde. O que acontece com esses profissionais da saúde? Eu percebi, Renan, que eles não sabem perguntas básicas para perguntar, para entrar no assunto libido com seus pacientes. E se eles perguntarem no máximo assim, como que tá a tua libido? E o paciente falar, tá boa, eles vão se dar por satisfeito. O que é tá boa para você? Você tem relação sexual? Quais são os produtos que você utiliza para prevenção de gestação? Você tem objetivo de gestar? Como que tá a saúde sexual do teu parceiro? Você mantém um só parceiro? Olha o tanto de pergunta que dá para fazer, entendeu? Como que é a tua lubrificação? Durante um período de um mês, tem variação nessa lubrificação? O que você faz para auxiliar nisso? Você sabia que, inclusive, a tua hidratação, a tua tomada de água vai impactar na tua hidratação, na tua lubrificação? E aí você começar a dialogar com o teu paciente a níveis cada vez mais profundos, né? Como que se dá o teu desejo? Como que você trabalha com isso? Para depois você poder fazer uma prescrição, para depois você poder prescrever. E tem tanta coisa para prescrever. Eu posso prescrever, por exemplo, um ativo que vai trabalhar mecanismos de ação específico, tanto de sistema nervoso central, como inibição de MAO-B, ou que vai trabalhar vias de hormonais, como vias que vão aumentar a testosterona. Ou eu posso trabalhar com produtos de uso tópico, que vão simplesmente melhorar a qualidade da pele daquela região, se for uma vulva, sabe? Então, é tão interessante aprofundar com o paciente, só que para isso eu preciso ter argumento. Para isso eu preciso ter... E assim, para eu tratar libido, antes eu preciso ter visto o quê? Live número 1, live de terça-feira. Eu preciso ter visto a vitamina D3 do meu paciente, o zinco, o magnésio. Eu preciso ver a B12. Não é assim, vou começar a tratar libido. E o organismo da pessoa tá capenga e eu começo a entrar com um produto específico. Então, muitas vezes eu vou fazer isso já, tudo numa consulta só, ou eu vou construindo esse espaço terapêutico até eu chegar lá. E uma pergunta que eu sempre faço de final de consulta, todo final de consulta, há anos eu faço essa pergunta para o paciente. Nós deixamos de abordar algum tema que você não sentiu abertura para falar? Por mais que você não me fale que tema que é, me conta se a gente deixou de falar sobre alguma coisa. E nesse momento, tem muito paciente que ainda traz coisa. E olha que eu dou abertura, hein? E olha que eu tenho estudado estrategicamente como dar abertura. Porque em saúde a gente estuda muito o produto, o medicamento, o mecanismo, a patologia, mas a gente não estuda comunicação. Então, para eu garantir comunicação, tem perguntas básicas. Por exemplo, da parte não farmacológica, suplementos gratuitos do universo. Por mais que eu escreva no receituário, eu pergunto para o paciente, o que você entendeu que você precisa mudar no teu dia a dia para chegar no resultado que você quer? Então, essa é uma pergunta muito potente. Outra pergunta muito potente. Chegando no final dessa consulta, eu queria que você desse uma nota. Quando eu trabalho subjetividade, eu trabalho numa escala D. Por exemplo, aqui a gente tem a Fer Borges. Numa escala de Fer Borges, entendeu? Numa escala de Rosemary, numa escala de Ana Paula, numa escala de Samantha. Por que numa escala de Samantha? Porque numa escala de Franciele, eu sei o que é ruim e o que é bom pra mim. E eu sei o que dentro dessa subjetividade melhorou ou piorou. Então, numa escala de Franciele, como que foi a qualidade de sono da minha última noite? Não foi muito boa, não. Mas como que é a minha qualidade de sono no geral? É ótima. Então, da última noite... Puta, cara, eu vou jogar baixo, tá?
vou ser bem sincera. A qualidade de sono da minha última noite foi 4. E isso pra mim é muito ruim, porque minha qualidade de sono, meu parâmetro, é um sono 9, 10. Entendeu? Mas há quantos dias estava sendo 4? A nenhum. Foi um caso isolado ali. Ponto. Não foi boa. E pode acontecer. Então, dentro dessas subjetividades. E aí, usando disso com o paciente, né, das subjetividades, para trazer um pouco mais, eu anoto isso no prontuário desse paciente. Para na próxima consulta, eu ter isso na manga. Tipo, ele falou que a qualidade de sono dele é 9, 10 no geral. Como que tá a tua qualidade de sono numa escala de Renan Vilar? Aí ele vai falar, tá 6. O que aconteceu nos últimos tempos que baixou? Antes era 9, 10. Por que será que tá 6? Eu me mudei. Eu, sei lá, tô passando por uma transição de carreira. Eu, sei lá, tenho um filho agora. Entendeu? Então, coisas que acontecem na nossa vida que alteram a nossa estrutura. E dessa questão do qual é, né, de 0 a 10 ou de uma escala subjetiva, eu também posso trazer de 0 a 10. O quanto você conseguiu ser sincero comigo nessa consulta? E aí é uma pergunta muito legal, porque é uma nota para mim do quanto que eu consegui abrir espaço seguro e terapêutico com o meu paciente. Entendeu? E a única vez, vou te falar, cara, olha que loucura, né? A única vez que eu tomei uma nota bem baixa nessa pergunta foi um 4. Foi bem baixa. Bem baixa. Foi a minha nota mais baixa nessa pergunta até hoje. Eu tinha certeza que a paciente não tinha se aberto comigo. E aí, olhando para tudo aquilo, usando aquilo de laboratório, para o que eu posso mudar para uma próxima? Será que essa paciente um dia vai retornar? Será que ela nunca mais vai retornar? Uma das coisas que eu percebi era uma paciente com um certo envolvimento pessoal com amigos meus. E talvez a gente não tenha conseguido encontrar acesso para ela ser verdadeira no que ela precisava. E nesse caso, que você toma uma nota baixa, o que você tem que fazer? Chorar? Não. Indicar. É a primeira coisa que você vai fazer. Fazer um encaminhamento. A primeira coisa quando você toma uma nota baixa, você finaliza essa consulta com um encaminhamento. Percebi que a gente não conseguiu encontrar o nosso melhor espaço terapêutico. E eu quero sugerir que você busque esse profissional que é da minha confiança, que por algum motivo pode ser o profissional que você está buscando, sem nenhum problema. Fran, mas daí eu cobro a consulta? Sim, foi um serviço realizado. Tá? Tem alguns profissionais que optam por não cobrar consulta dentro de uma anamnese que você encontra um impedimento. Tipo, eu não atendo criança. E quando fizeram quando marcaram essa consulta, marcaram online, eu não sabia que era uma criança. Opa, nem vou consultar, só faz o encaminhamento e não precisa cobrar se essa for a tua política. Mas no caso, você ter dado o seu máximo, o seu melhor, mas por uma situação da vida não foi aquilo, cobra sua consulta sem nenhum problema. É seu tempo de trabalho, é sua dedicação. Tá? Essa é a minha opinião. Então, a anamnese, ela vai te trazer todos esse caminho que a consulta vai passar. E aí, eu falei pouco das coisas que eu mais falo na aula de anamnese. Eu falei pouco do que é o rapport, o que é o perfil comportamental, o que é as perguntas específicas. Porque eu quis trazer aqui, Renan, de uma vez por todas, a importância de se livrar das fichas. Quis trazer aqui, de uma vez por todas, a importância de buscar respostas e fazer perguntas cada vez mais específicas, né? Investigativa. Quis trazer aqui a anamnese como seu diferencial de uma máquina, de um chat GPT. Que eu acho que são assuntos que poucas pessoas estão falando, tá? Agora, Fran, o que você acha de eu digitar na internet anamnese de emagrecimento e ler? Acho ótimo. Você vai tirar várias ideias para esse papo, para esse diálogo. Aí, se eu digitar lá, anamnese para paciente que deseja tratar, sei lá, qualquer coisa, depressão, você vai tirar várias perguntas legais. Entendeu? Ler isso não é o problema. Ler isso é muito bom. Usar isso é o problema. Usar só isso
É ruim. Porque eu não vou pagar, eu não vou ter percepção de valor por alguém que tá, sei lá, fazendo a mesma anamnese para todo mundo. E não se importa e perguntar assim, entendi sobre a tua questão com a compulsão alimentar. Me conta como que tá a tua vida pessoal, como estão teus relacionamentos, como que tá na tua casa, como que tá com teu filho. Você não vai encontrar isso em ficha de anamnese. Ai, meu filho só tá tirando nota baixa, tá me dando um monte de problema. Na escola estão me ligando toda hora. Achou a causa da compulsão alimentar. Entendeu? Ou seja, o segredo é a gente investigar as causas, né? Entender de onde que aqueles sintomas estão vindo e não só tratar os sintomas em si. E é um processo de ter paciência. Uhum. É pra ser gostoso. E aí eu te digo assim, ó. Ninguém te obrigou, né? A estar na área clínica. Porque se alguém te obrigou a estar na área clínica, sai, vai, você é adulto, pega tuas malas, vai-se embora, vai fazer outra coisa. Eu adoro conversar. Então, eu tenho um espaço de escuta ativa bem grande. Não só com o meu paciente, mas também com os meus amigos. Quando eu desenvolvo o espaço de escuta ativa, eu estou desenvolvendo uma coisa incrível, que é o meu poder de acolher. Esse poder de acolhimento vai mudar a percepção do paciente sobre aquele tempo que ele esteve comigo. Esse poder de acolher vai aumentar a percepção de valor, porque tem paciente que só quer ser ouvido. Olha, eu tô trabalhando uma ansiedade, eu tô trabalhando uma insônia, não sei, não tô conseguindo seguir o plano alimentar. Às vezes o paciente só quer ser escutado e questionado minuciosamente sobre como ele está se sentindo com isso. Às vezes o paciente quer escutar que não vai ser linear, que tá tudo bem errar e que não é por isso que ele não vai retornar. Então, às vezes eu pego pacientes que eu sei que oscilam muito, paciente que viaja bastante, paciente que tem jornada de trabalho muito pesada, paciente que tá, sei lá, buscando essa melhoria, muitas vezes emagrecimento vem nesse caso, para satisfazer outra pessoa e não a si mesmo. E aí eu pego esse paciente e falo, vamos encontrar os propósitos disso, vamos trabalhar dentro da tua estratégia o fato de que você vai errar e que nem por isso você não precisa voltar aqui com vergonha de não ter aderido o plano. Vamos voltar? Vamos entender? Então, com esse tipo de paciente, inclusive, nessa primeira anamnese, eu já vou sugerir lá para o final uma estratégia. Terminei a anamnese, vou fazer a prescrição, sugiro uma estratégia. Olha, olhando para a tua anamnese, para o teu histórico de ter passado por vários profissionais da saúde, eu te sugiro que a gente já deixe 3 consultas agendadas. Então, de 3 em 3 meses a gente vai se ver. A gente vai totalizar de se ver aí em um ano, num período de um ano, né? Não precisa ser no início do ano. Num período de um ano, 4 vezes. Vamos juntos construir essa estratégia em saúde? Tá? Então, da anamnese, eu já recolho. Esse paciente vai espanar. Ah, esse paciente está muito engajado. Ah, esse paciente aqui está disposto a investir tempo, dinheiro e tudo na saúde dele. Sabe? Eu extraio da anamnese a minha estratégia. E junto com o paciente, respeitando a individualidade, N igual a 1, co-criando formas farmacêuticas, velocidade de tratamento, expectativas, entregando sugestões de suplementos gratuitos do universo, que é onde o paciente vai buscar o protagonismo dele. Fazendo todas as técnicas de comunicação não violenta, de rapport, de escuta ativa, de aplicação de perfis de Needham, tudo isso eu chego numa estratégia final. Isso, para mim, é uma consulta com alta percepção de valor. Uhum. E aí é claro que não é impossível passar tudo isso numa live só, e é por isso também que a gente tem lá um curso inteiro só para falar sobre anamnese, né? Mas assim, para que a gente possa meio que dar um norte, né, para quem está bem perdido assim e tal, quais são as coisas que você julga imprescindíveis em basicamente qualquer consulta que você for fazer? Fala, cara, eu sempre vejo isso. Por exemplo, quais são as coisas que você fala, cara, é difícil você não olhar para isso em qualquer outra consulta. É claro que a partir daí, cada caso é um caso, cada paciente vai prestar uma queixa e tal, mas o que você julga como imprescindível que você gosta de saber, que você precisa saber numa consulta sua? Boa.
quais são todos os suplementos e medicamentos que esse paciente usa e também o que ele já usou para aquela queixa dele e acha que não funcionou. Eu adoro saber isso. Porque eu não vou fazer prescrição de novo do que ele já usou e acha que não funcionou, porque ele já tem resistência. Tá? Então, esses tipos de produtos eu já vou excluir provavelmente, ou vou fazer um ajuste de dose e mostrar, ó, eu vou sim prescrever de novo isso aqui para você, mas nessa dose aqui que é a dose que você precisa. Aí eu vou criar no paciente um pouquinho de abertura para utilizar aquela substância de novo. Outra coisa, como que está a qualidade da saúde, né? A saúde intestinal desse paciente. O intestino importa muito e impacta diretamente em tudo na nossa vida. Impacta na qualidade das emoções dele, impacta no raciocínio, impacta na inflamação, impacta na pele, impacta em tudo. Então, como que tá esse intestino? Eu vou olhar para esse intestino. E olhar para o intestino não é prescrever probiótico. Probiótico, inclusive, é uma das últimas estratégias de saúde intestinal. Tá? A outra coisa, qualidade de sono. Porque muito estresse, Renan, muita ansiedade, muita fome compulsiva é falta de sono. Muito. Porque a gente escolhe coisas que vão talvez suprir aquilo que a gente já não fez. Então, quando o paciente me fala de sono diurno ou cansaço, seja esse cansaço muscular ou astenia mental ou física, eu vou pro sono dele. Tá? Uhum. Outra coisa básica, exames laboratoriais. Do básico. Vê um hemograma do teu paciente, vê uma vitamina D3 do teu paciente, vê uma saturação de transferrina, exame que pouca gente pede, um exame sensacional para se pedir, tá? Ai, não sei o que é isso. Digita aí no Google, saturação de transferrina, estuda isso aí, que é muito importante. Olhar para o teu paciente a nível bioquímico antes de sair prescrevendo coisas específicas, tá? E uma pergunta que pouca gente inclui numa anamnese básica é sobre a imunidade. O paciente está tendo infecção de repetição, tomando antibiótico pra caramba. O paciente está tendo, sei lá, gripe, rinite, etc. Síndromes respiratórias com muita frequência. Está tendo rash, erupções cutâneas, coceiras. Coisas que o organismo dele está dizendo, olha só, a nossa imunidade não tá legal. A nossa imunidade precisa de um booster, né? Olhar para essa imunidade, porque muitas vezes aquela bagunça toda tá ali. Então, eu gosto muito desses pilares: sono, intestino, imunidade. Gosto muito de ser específica no que ele toma ou já tomou, né? No que ele tá tomando ou já tomou. E como que ele organiza o dia a dia dele. Eu falo muito também de capacetes. Capacetes podem ser produtos de tomar ou condutas que a pessoa vai adotar na vida dela. Capacetes são coisas que reduzem um pouco o impacto, né? Andar de moto é perigoso? É. Sem capacete, pior ainda. Com capacete, melhora, né? Foi feita uma estrutura para não para te cuidar caso venha essa necessidade. Então, às vezes, o paciente é tabagista e não está disposto a parar de fumar. O que você faz? Tem que parar de fumar. Gente, é um adulto, você não vai conseguir, entendeu? Qual substância você pode prescrever para minimizar os impactos? Esse é o capacete, entendeu? Então, e aí, se você falou isso, eu até pensei nessa questão de você mudar de rotina também e tal. O que eu vejo que muita gente nem consegue, e você já vai ver por que eu tô falando isso, é porque às vezes a gente tenta mudar muito brusco, e esse muito brusco dura por 2, 3, 4 dias, e aí não vai adiantar. E até eu falo, como profissional de educação física, eu falo que muita gente quer, nossa, na segunda-feira eu vou começar a fazer dieta, eu vou treinar e tal, e já pega pesado. E cara, às vezes, basta você fazer uma flexão por dia, pronto. Já é o caminho, já é o passo inicial para que você consiga chegar onde você quer. Então, é o passo inicial da constância. Então, é começar pequenininho. Não é pegar e parar de fumar, não. Às vezes,
um cigarro a menos que você Isso, geralmente fuma, cara, deixa eu fazer esse esforço aqui. Já é um grande é avanço. é isso, porque nós precisamos lidar com a realidade. Se a gente tentar pôr o paciente numa bolha, a gente não vai conseguir. Então, se o paciente toma Coca-Cola todos os dias, não precisa tirar a Coca-Cola dele de uma vez por todas. Primeiro, você vai sugerir que ele comece a tomar outras coisas também. Porque tomando outras coisas também ele vai reduzir essa Coca-Cola. E o que, que vai ser essa outra coisa? Né? Sei lá, vai tomar uma aguinha com gás, com um limãozinho espremido, né? Então vai mudar esse paladar. Vai deixar a Coca-Cola para o final de semana, vai escolher um horário específico para tomar esse treco, que já que vai tomar mesmo. Então, criar um pouco de consciência. Paciente que fala que não consegue fazer exercício físico, treina mal. Eu brinco muito disso, né? Treina mal, mas treina. Vai lá. Para você Vai. pelo menos ter isso para quando você poder, quando você estiver no momento de deixar isso ainda melhor. Para quando você encontrar um profissional que te melhore, né? Então, ó, a Vieira falando, mudar o paladar, bingo, é isso. É aos poucos, né? Então, às vezes eu vejo assim, um profissional da saúde vai prescrever de forma personalizada, manipulada, e que é cápsula vegetal incolor. Então, gente, teu paciente está comendo churrasco, sabe? Teu paciente está usando. Eu quero um sérum que seja o mais incrível e natural e não tenha essência, não tenha cheiro, não tenha corante, não tenha nenhum conservante, não sei das quantas, blá blá blá. Teu paciente está comprando maquiagem na 25 de março. Ele passa o sérum e tá com essa maquiagem cheia de xenobiótico em cima. Pera lá, não vamos pôr a pessoa numa bolha. Vamos atacar o que é necessário, vamos criar consciência. Olha, maquiagem é um negócio que você passa no rosto todos os dias, então você precisa comprar uma boa. Entendeu? Muito melhor do que eu adicionar um sérum novo, incrível, e ele continuar usando a mesma meleca que ele já usava, é eu falar da qualidade do que ele faz todos os dias. Faz sentido? Então, como chocolate, não vou deixar de comer chocolate. Vamos aprender a comer chocolate? Você gosta do sabor amargo? Não, eu gosto do doce. Começou errado. Se você gosta do doce, é melão, uva, é fruta. Entendeu? Se você gosta de chocolate, é porque você gosta de sabor amargo. Eu aqui, ó, sou uma cafezeira, né? Eu gosto de sabor amargo. Eu não ponho açúcar nisso aqui. Então, já é uma das questões da mudança de atitude, mudança de paladar. E não é só o paladar, é o corpo. Então, como que tá a minha higiene do sono? O que eu conheço que vai me ajudar a dormir melhor? Né? Respiração 4-7-8, um banho não tão quente, uma meditação, um som que seja, sei lá, ruídos brancos, aplicativo de ruídos brancos. Isso não é para bebê? Gente, isso é para pessoa, isso é para ser humano. Eu adoro, tá? Então é muito legal. Ó, a gente já está encaminhando para o finzinho aqui dessa live. Tem algumas perguntas aqui que eu vou responder, né? Que eu estava vendo pelo chat aqui. Então, teve uma moça que falou assim, cara, eu amo farmácia, mas eu não sei por onde começar a atender. E eu te falo que já vou dar um spoiler aqui no dia 15 de junho. A gente vai dar um aulão, eu não, né? A gente não, a Fran vai dar um aulão sobre como você atender, como você fazer a sua primeira consulta clínica. Já estou deixando aqui esse spoiler. Então, logo a gente já vai abrir as inscrições e é gratuito, tá? Uma outra moça perguntou onde está o curso. O curso está dentro da comunidade. Se você quiser saber mais sobre o que tem lá, na bio tem um link, né? Tem um vídeo que eu mesmo gravei. Então, tudo que você tem lá dentro, tem as plataformas, os cursos, tudo lá. Então, é um videozinho bem completo mesmo. E tem uma outra moça que perguntou aqui, e é claro que não vai dar tempo de responder agora, mas quem sabe até também de uma próxima live, Fran, mas algumas vezes pode acontecer de o paciente não usar da forma correta e, obviamente, não terá o resultado. E aí eu acho que essa é uma resposta que ia demorar muito tempo para você, tipo, muito longa, e não vai dar tempo de a gente falar agora, mas quem sabe até o tema de uma próxima live, né? Mas deixa eu não deixar ela sem nenhuma resposta. Tá Senão eu vou bom, vai lá, vai lá. na próxima noite. Ó, o paciente não entender o que é para ser feito é uma falha de comunicação tua.
Porque depois que você comunica o que deve ser feito, você pergunta para o paciente o que você entendeu. Não é assim, você entendeu? Não, o que você entendeu do que eu te falei? E a outra coisa, o paciente nunca usou produto manipulado, vai vir dobra de dose, vai vir um monte de coisa. Paciente, assim que você receber os seus suplementos, os seus manipulados, você tem duas opções. Perguntar para o farmacêutico da farmácia como que é para você utilizar. Você vai olhar na tua receita e no rótulo de cada frasco como que é para você utilizar. Ou entrar em contato comigo ou com a minha secretária, se você tem secretária, para tirar qualquer dúvida. Porque faz parte do tratamento você utilizar o tratamento correto. Entendeu? Tipo, você compra uma máquina de lavar roupa e você não lê o manual de instrução e usa errado e ela estraga a tua roupa. Entendeu? Então, a gente precisa ensinar o paciente, a gente precisa ler explicar para o paciente, porque usar certo é o mínimo, é o obrigatório. Então, eu parto do princípio que o paciente vai fazer certo, né? Claro, existem as variações que a gente estava falando, né? A não linearidade, existe o esquecer. Então, explicar para o paciente, se é um hormônio e você esqueceu de utilizar, você utiliza ou não? Se é um produto para emagrecimento e você esqueceu de utilizar, você utiliza ou não? Se é um suplemento pré-treino e você esqueceu de utilizar, você utiliza ou não? Depende de que é esse produto, né? Depende da estratégia, depende de que horas são, cronobiologia, então tudo isso. Acho que uma resposta bem sucinta foi essa. E até também por isso que você pergunta sobre formas farmacêuticas e você, cara, sachê para você é bom ou cápsula não, sabe? Então, isso também é uma outra forma de você melhorar essa adesão, né? E tudo dentro da comunicação e do que você pergunta na hora de fazer a anamnese. Tá tudo entrelaçado, né? Uma outra pergunta aqui, ó, isso aqui é rápido e você vai gostar. Farmacêutico atendendo na própria farmácia deve cobrar? Obviamente. Se eu abrir uma farmácia de manipulação, vamos supor que eu sou merdeira, abro uma farmácia de manipulação e não cobro de ninguém para fazer fórmula lá, você vai gostar? Não, né? Eu vou estar destruindo o teu mercado de farmácia de manipulação. Você consultando sem cobrar, está destruindo o mercado da farmácia clínica. Tá fazendo um movimento contrário do que tudo que a gente já lutou para conseguir. E é uma conquista muito legal o farmacêutico poder fazer seu próprio salário, porque ele que determina quanto que ele vai cobrar. Né? Você pode cobrar muito por uma consulta se você entrega essa percepção de valor e você tem pacientes dispostos a pagar. Então, por favor, cobre. Ah, mas eu abato do valor do que o paciente for comprar na minha farmácia. É errado, perante a lei. Você prefere fazer algo errado perante a lei ou algo que vai beneficiar uma classe farmacêutica toda? Gente, a gente tem que parar para pensar em umas coisas. Ah, mas ninguém vai pagar. Quem que é esse ninguém? Você fez uma pesquisa? Ou ninguém porque você está se pondo disponível todo dia, respondendo todas as perguntas no balcão, sem uma anamnese decente, só com uma ou outra coisinha que o paciente te fala? Ah, eu tô tossindo todo dia, o que eu posso tomar? Ah, pode tomar isso aqui, com isso, com aquilo. Claro, ninguém vai te valorizar. Você é acessível pra caramba, ninguém vai atrás de você pra sentar e ficar uma hora conversando com você. Entendeu? Então a gente precisa entender globalmente o que a gente faz, quanto que a gente vai cobrar, explicar isso para o paciente. É um serviço totalmente diferente. Ele está dentro da minha farmácia para facilitar a tua vida. Mas é um serviço? Ah, mas eu não quero. Tudo bem? Não tem problema. Ah, mas eu queria só uma indicação, aquelas que você me fazia antes. Olha, no ponto indicação, eu te digo isso aqui. Mas veja bem, aí você já dá uma palhinha. Veja bem, eu posso estar falando uma coisa que vai resolver esse sintoma agora, mas só vai atrasar o teu processo de realmente descobrir, entender, melhorar, entendeu? Eu tô prescrevendo uma coisa específica aqui, mas eu nem olhei tua vitamina D3, teu zinco, teu magnésio, tua B12, teu ferro. Aí você coloca essa consciência no paciente também. Então, gente, crença limitante do ninguém vai me pagar, o que o médico fulano de tal, que é meu parceiro, vai achar, tudo isso, em aula, eu gosto muito de falar. Eu tenho um curso que eu falo muito sobre isso, que é um dos cursos que está dentro da comunidade, e a gente está lá, soltando aula semanalmente, alimentando vocês de conteúdo, porque é importante que seja gradual. Não é importante mudar gradualmente com o nosso paciente? A nossa visão, a nossa conduta como profissional também.
a gente vai construindo isso. Então, dentro da comunidade, uma das coisas que a gente sempre faz é colocar aulas curtas que sejam palatáveis. Então, as aulas, assim, ó, no máximo tem meia horinha. E aí, você assiste aquela aula e segue teu dia com um monte de conhecimento novo. Assiste a outra aula e segue teu dia com um monte de conhecimento novo. Quer maratonar? É uma opção. Mas lembre-se que muitos pacientes que resolvem do nada fazer uma mudança radical de vida não sustenta. Daí vem a frustração. Então, a comunidade é para você consumir diariamente. E ainda tem toda a parte... Posso falar disso um pouquinho? É que eu acho bem interessante que o pessoal saiba. Tem toda a parte de lugar onde vocês podem mandar mensagem entre vocês, para mim, para minha equipe. Tem o Renan lá para responder vocês, tem o Eric para responder vocês, tem eu respondendo vocês. Então, a gente faz um lugar bem acolhedor para que tudo flua. É um orgulhinho meu hoje, a comunidade, por isso que eu falo dela com tanto carinho, assim. Porque as pessoas falam, não sei nem por onde começar. Eu também não sabia. Comecei, me organizei e hoje mostro para vocês qual foi a organização que eu fiz, qual o raciocínio que eu tenho por trás das minhas consultas. Tudo lá, prontinho. É isso. Bom, então, para a gente finalizar essa live mesmo, vou falar rapidão aqui algumas coisas que eu anotei, que também traga um pouco mais de clareza ainda para quem está ouvindo, e até pegue um papel e uma caneta aí, porque é importantíssimo. Então, basicamente, o que você julga primordial e necessário você saber antes de você prescrever para o seu paciente você saber os suplementos e medicamentos que ele usa, ou se ele já usou e acha que não funcionou, a qualidade da saúde intestinal, e aí é você investigar, não é só perguntar como que tá bom ou não, acabou a próxima pergunta. Não, é você investigar sobre o intestino dessa pessoa, como que tá, e investigar a qualidade do sono, certo? Porque é a causa de muita coisa, ansiedade, raiva, cansaço, então você entender como que está esse sono. Os exames, né? Você ter esses exames para você ver D3, zinco, B12, magnésio. E também ver também como é que está a questão da imunidade, né? Se tem muita infecção, gripe, rinite, coceira, como é que está a pele e tal. E também como que é a rotina, como que é o dia a dia dessa pessoa. São as coisas básicas do básico do básico do básico. A partir daí, é claro, vem as perguntas específicas que aí, como o próprio nome já diz, depende de cada caso, depende de cada paciente. É isso então, Fran? É isso. E pensar, gente, eu não usei essa palavra hoje aqui, mas se eu usasse, eu ia ficar mais um monte de tempo falando, é pensar que um paciente que tem um monte de situações a ser resolvida, ou um paciente que só quer melhorar um pouquinho sua estrutura de vida, a chave disso está geralmente na epigenética. É no hábito, é no como que ele leva a vida dele, no que ele suplementa, no que ele se alimenta. Então, eu gosto muito desse caminho, tá? Entender e mostrar para o paciente o que pode ser feito de melhor. Tem umas perguntinhas aqui, bem rapidinho. A Lu falou que me vê na Consulfarma. Pessoal, quem vai estar na Consulfarma tem 3 cursos meus esse ano na Consulfarma. Ali na minha bio, na minha bio não, no meu feed tá salvo, fixado, quais são esses cursos, tá? Estudo nutrição e sua página tá ajudando muito. Legal, a gente fala muito com os farmacêuticos por aqui, mas todos os profissionais da saúde são bem-vindos dentro da comunidade e no @eu prescrevo manipulados, que é essa página de Instagram, que é uma página feita para profissionais da saúde. E a Cami quer saber como que faz para ter acesso à comunidade. Cami, Então, com o Renan. na bio tem um link, tem um vídeo onde eu explico tudo certinho, e de lá também, no vídeo do YouTube, para onde você vai, tem um contato lá do meu WhatsApp, que eu também te passo mais infos, como é que funciona para entrar e tal. Então, assiste lá e manda a mensagem que eu te respondo, tá bom? Fechou. Gente, isso. Terça-feira, nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, para fazer mais uma live com um tema surpresa, porque o Renan é assim, ele traz o tema e a gente faz a live. Se você está gostando dessa sequência de live, se fez sentido para você o que foi dito aqui, deixa lá um recado para a gente vai colocar essa live como salva, para você acessar, para você mandar para algum colega, para você tirar alguma dúvida. Fica à vontade lá nos comentários, a gente vai respondendo vocês. Beijos magistrais. Hoje tem
Tem as novas, tá? Hoje tem enquete polêmica. Enquete de unha. Então, ó, aí você pode colocar o nome, quando você for salvar, coloca lá, live, espaço, hashtag 002, e aí você coloca um papo sobre anamnese. E Fechou. aí, beleza. Beijo, seus lindos. Maravilha? Até mais, tchau, tchau.